Já de volta com seu estilo de vida, muito obrigada a você que está ligado aqui no Amazonsat, acompanhando as nossas dicas e sugestões sobre saúde do corpo e da mente, qualidade de vida e bem-estar. Hoje, quarta-feira, estamos aqui no Palácio Rio Negro, no Centro Histórico de Manaus. E agora é hora de entrevista. No nosso estilo de vida de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importante e que ao mesmo tempo as pessoas entram muito em conflito em virtude disso. É o envelhecimento, como lidar, como ser feliz também nessa fase da vida. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Fique por Dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos para participar do estilo de vida de hoje a psicóloga Cláudia Bandeira, que já está aqui ao meu lado. Doutora Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda ao estilo de vida. Bom dia, Denise, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema extremamente importante que é o envelhecimento. Então, doutora, por que para o ser humano é tão difícil lidar com a aceitação de algo que deveria ser natural? Então, é super importante a gente estar falando sobre isso. Primeiro porque, Denise, nós não fomos educados para envelhecer. E na nossa sociedade, principalmente, o envelhecimento ele tem uma conotação negativa. Você sabe que nós fomos educados para achar que o envelhecimento só tem fatos negativos. E, na verdade, isso não é realidade. O envelhecimento é um processo. E, na verdade, ele começa desde o momento da nossa concepção. É verdade. Então, a gente é concebido e começa a envelhecer. Porém, nós não estamos preparados, não nos preparamos para isso. Qual seria, então, a melhor solução, o melhor remédio? Prevenção. Então, trabalhar durante o decorrer da nossa vida para envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Desmistificando também todos os preconceitos que hoje existem na nossa sociedade em relação à questão dessa etapa natural e normal do processo de vida. A gente poderia dizer, então, doutora, que a aceitação é das coisas que a gente deveria trabalhar para ter uma terceira idade feliz, um envelhecimento, enfim, natural realmente, como deveria ser? Não, isso aí é o básico. Primeiro, a gente tem que entender que existe um ciclo de vida. A gente nasce, a gente se desenvolve, a gente envelhece e morre. Então, quem não quer envelhecer, Denise, vai ter que morrer antes. E detalhe, ninguém quer morrer. E não que a morte não faça parte do ciclo de vida. Mas envelhecer, gente, pode ser uma coisa positiva, sim. Vai da questão da gente também, a maneira que a gente encara esse envelhecimento e a maneira que a gente se previne para ele. E é possível, sim. O grande problema, ou o grande desafio, digamos assim, do envelhecimento é realmente essa aceitação de todas as limitações, vamos ser também bastante claros e realistas. Existe uma série de limitações do envelhecimento, tanto do ponto de vista social, quanto biológico, quanto psicológico, mas é perfeitamente possível que a gente possa envelhecer com qualidade, sim. Tá certo. Agora, doutora, além da aceitação do próprio indivíduo, tem muito aquela questão, na sua opinião, de trabalhar também as pessoas que convivem com essa pessoa que está envelhecendo, porque tem gente que não aceita que aquela pessoa está envelhecendo e não sabe lidar com essas limitações, como a senhora acabou de colocar, não só biológicas, mas também psicológicas, enfim. Então, Denise, é exatamente isso. O problema maior que eu sinto é a nossa sociedade de modo geral, incluindo aí a família. Então, assim, em primeiro lugar também, é o que eu costumo falar para os nossos idosos, para os nossos pacientes. Se você se coloca como uma pessoa que se aceita, a partir daí, as pessoas que estão ao teu redor vão te aceitar também. Então, já começa por aí. O indivíduo que está envelhecendo tem que entender que é um processo natural do seu ciclo de vida e tem que buscar melhores opções e alternativas para envelhecer bem. Dessa forma, ele vai convencer a sociedade e as políticas públicas, de um modo geral, para ter uma melhor condição de vida, que no caso que é acessibilidade, condições de poder se adequar a qualquer lugar, a participar de todas as atividades. E hoje, Denise, graças a Deus, a gente tem uma política nacional do idoso que permite ao idoso muitos benefícios, e, de qualquer forma, a sociedade tem mudado. A gente tem percebido, de 30 anos para cá, uma mudança grande da sociedade. Por quê? A população está envelhecendo. É verdade. Hoje o velho é ele, amanhã somos nós. Então, de alguma forma, a gente tem que estar atento e tentar contribuir também.
Uma outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar é a família. Lembrando, família, que o seu velho, que o seu pai, que a sua mãe envelheceu. E ele não pode mais, a essa altura do campeonato, desempenhar determinadas funções e papéis que ele desempenhava anteriormente. Não que ele deva ser excluído, nunca, né? Mas ele tem limitações, sim, e a família precisa aceitar, Denise. Tá certo. Agora, doutora, na medida que o pensamento das pessoas vai mudando, e já começou a mudar realmente, a gente tem procurado uma melhor qualidade de vida, tem procurado fazer atividades físicas, mudar os hábitos alimentares, e aquele idoso que com 50 anos, 55 antigamente, já não conseguia realmente fazer muita coisa, hoje em dia está plenamente ativo, está desenvolvendo atividades. É importante também as pessoas não subestimarem os idosos que estão em casa, os seus pais, os seus tios, enfim. Com certeza, com certeza. É aquela coisa da gente ter bom senso. A gente não pode cair nos extremos. Não vamos explorá-lo, né? Porque existe muito isso também, Denise, né? De o filho, inclusive, retornando muito hoje em dia para a casa dos pais, fazendo com que ele sustente com aquela sua aposentadoria netos, bisnetos. Exatamente. Então é complicado essa questão, é muito pessoal e é muito complicada, mas também eu já conheço famílias, Denise, que impedem a sua mãe idosa de ir ao baile no fim de semana, porque acha que ela não tem mais idade para isso, que ela tem que ficar em casa tricotando ou cuidando dos netos. Então isso não é verdade. Ela tem o direito, sim, de participar de atividades sociais, de talvez viver agora o resto da sua vida com mais qualidade de vida. E o que hoje eu acho legal, Denise, é que as pessoas estão tendo consciência disso. Então, dicas para o envelhecimento saudável, que é o que todo mundo pergunta, mas é o que a gente já sabe. Dicas para que qualquer ser humano possa chegar a uma longevidade com qualidade de vida. Primeiro, uma alimentação saudável. Né? Todos nós temos que ter uma alimentação pela boca, exatamente. Atividade física regular. Né? Por mais que a gente não queira aceitar, uma caminhada meia hora por dia é o ideal para que você possa se manter bem. Atividade também, Denise, cognitiva. Exatamente. Não pode ficar em casa, deitada na rede, né, deprimida, pensando no que passou. Não, o que passou, passou. O passado é passado e o presente está aqui para que a gente possa fazer dele o melhor momento possível. Leitura, jogos, se encontrar com amigos. E aí tem um problema grande que talvez até você daqui a pouco vá falar comigo sobre aposentadoria. Estou enganada? Com certeza, vamos tocar nesse assunto sim. Você que está acompanhando o Estilo de Vida também pode participar com a gente, ligando para o telefone 92, que é o código aqui de Manaus, 9324-3430. Tem dúvidas sobre como lidar com a pessoa que está envelhecendo aí do seu lado, ou além disso, a pessoa não está aceitando muito bem, você quer ajudá-la? Continue acompanhando a nossa entrevista. E doutora, no caso do idoso que não está aceitando, né, que a idade está chegando, graças a Deus, mas não está aceitando as limitações que são típicas da idade. Como é que a gente poderia trabalhar com esse idoso? Seria o caso até de uma consulta psicológica? Cabe, nesses casos também, um apoio como esse? É verdade, cabe sim. Aliás, a ajuda psicológica ela é importante em toda a fase do desenvolvimento humano, mas principalmente durante a velhice, sim. Como já foi falado, Denise, ele não foi educado para envelhecer. Então, ele imagina que envelhecer só existem aspectos negativos. Hoje a gente tem em Manaus as unidades de saúde especializadas na terceira idade, que são os CAIMs. Os CAIMs possuem um atendimento psicológico. Então, o familiar deve levar, sim, o seu idoso para uma conversa com o psicólogo. É uma conversa, é um bate-papo, é um esclarecimento que vai fazer com que ele mude um pouco também a sua forma de pensar. Hoje existem os grupos de idosos, espalhados por toda a cidade de Manaus também, onde se reúnem idosos para justamente se ocupar com coisas que, nesse momento, fazem bem para a cabeça e para a parte social também. Então, assim, hoje não é mais desculpa, Denise, o idoso ficar dentro de casa, deprimindo. Exatamente. E uma das coisas assim, que a gente tem cuidado é porque, assim, depressão, ela não é comum, né, no envelhecimento como as pessoas pensam. Nem esquecimento, nem depressão, mas elas podem ocorrer. Mas para isso exige ajuda terapêutica e social para que essas pessoas possam se tratar e viver bem.
E aproveitando que a senhora comentou a questão dos espaços aqui em Manaus, ainda no Estilo de Vida de hoje você vai acompanhar uma matéria que a gente fez ali no Parque do Idoso. Legal. Com as pessoas que desenvolvem atividades como o Pilates, por exemplo, e falando sobre que nunca é tarde para começar uma atividade física, para sair do sedentarismo, mesmo que nunca praticou, ainda no Estilo de Vida de hoje. E a senhora começou a tocar no assunto da aposentadoria, não é? Por que é tão difícil esse planejamento e, enfim, o que a gente poderia comentar em torno desse assunto? Então, principalmente, Denise, para os meninos, para o sexo masculino. Até porque naquela época ele foi educado para quê? Para trabalhar a vida toda, para ser o provedor. Então, o que acontece? Ele nunca imaginou que no momento de se aposentar, ele acabaria entrando num vazio existencial mesmo. Não existia na época programas de preparação para aposentadoria, como existe hoje em dia. As empresas se preocupam com isso, porque já percebem na prática um número grande de depressão vindo, principalmente no sexo masculino, logo após o período da aposentadoria. Para a mulher não é tão difícil, porque a mulher não se aposenta nunca. A mulher, de alguma forma, ela está dentro de casa, ela continua a cuidar da casa, dos filhos, dos netos. Não que isso não aconteça, mas é muito menos frequente do que no homem. Então, qual é a nossa dica a partir de agora? Tem que se preparar para a aposentadoria, sim. E detalhe, a situação está mudando. Hoje a mulher está indo para o mercado de trabalho. Então, talvez daqui a alguns anos ela vai ter também essa dificuldade. Então, é preparação para a aposentadoria. Se aposentar não quer dizer se afastar da vida, das atividades. Mas sim aproveitar esse momento para incluir na sua vida aquele novo projeto. É verdade. Né? Aquela viagem. Lembrando também que tem perdas financeiras. Né? A gente vive num país em desenvolvimento, onde o nosso salário mínimo não é tão considerável para que a gente possa fazer 1000 planos, o que às vezes acontece. Eu vou me aposentar e vou fazer uma viagem ao mundo. Mas tem que lembrar que nessa situação também a questão financeira vai ser diminuída. Então é aquilo, gente, tem que pensar em prevenção. É prevenção, é se prevenir, é planejamento, como você falou mesmo. Tem que ser realista, né, sim, doutora? Sim. Os fatos estão aí, não adianta você ficar adiando um planejamento que vai só te beneficiar. Sim, com certeza. Lá na terceira idade. A gente vai dar uma pausa no bate-papo. No próximo bloco a gente continua conversando mais sobre esse assunto. Estamos falando sobre a aceitação como uma maneira de você chegar melhor à terceira idade, se planejando, aceitando a realidade e mudando esse estigma da terceira idade que, na verdade, pode ser vivida plenamente, sim, e pode trazer também muitas alegrias e, enfim, conquistas na sua vida. O Estilo de Vida vai para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua, viu? Até já!